Fala, galerinha! Hoje vamos justamente falar sobre tipos de reação. Então, como é que você vai identificar uma reação através do seu formato? Então, vamos lá discutir as reações mais básicas. O primeiro tipo de reação é chamado de síntese ou adição. Para que você possa reconhecer esse tipo de reação, o que você tem que fazer? Olhar o antes e o depois da tua reação. E justamente identificar o que seria uma síntese ou uma adição. É justamente uma soma. É quando eu tenho vários elementos no meu reagente. O que é reagente, Thiago? É tudo aquilo que vem antes da setinha. Então, tudo aquilo que vem antes da setinha a gente chama de reagente. E o que vem depois da setinha chamamos de produto. Então, quando há uma soma de dos reagentes formando um único produto, eu digo que eu tenho uma síntese ou uma adição. E para que vocês entendam melhor isso, vamos associar aqui a analogia do gato. Então, eu tenho o gato e eu tenho o peixe. Quando o gato come o peixe, ele forma uma única coisa, o gato gordinho, tá? E através dessa analogia podemos entender as reações de fato. Então, vamos lá para os exemplos. Então, nesses exemplos, eu tenho o seguinte, eu tenho ferro na primeira reação com enxofre. A partir do momento que os ferro e enxofre são dois elementos que estão separados, eles se juntam, então estou diante de uma síntese ou uma adição. Na segunda reação, eu tenho o gás hidrogênio e o gás cloro. A partir do momento que eu tenho eles separados e quando eles se juntam, eles vão formar o ácido clorídrico. Então, estou diante de apenas uma única substância no produto. E na terceira reação, eu tenho justamente o mercúrio com o oxigênio. Reparem que no produto, eles dois vão se juntar, então vão formar apenas uma única substância. E como é que a gente percebe se tem uma, se tem várias substâncias? Então, na química, ela lança mão de vários símbolos, e vocês têm que interpretar esses símbolos. Então, esse símbolo de mais aqui no meio dos componentes vem mostrar o total de substâncias. Se não tiver nenhum símbolo de mais, eu vou dizer que eu tenho apenas uma única substância, que é o que está acontecendo aqui nesses produtos. Então, no produto, eu só consigo observar uma única substância em cada uma das reações. No próximo tipo de reação, temos justamente a reação de análise ou decomposição. Então, a análise ou decomposição seria justamente o contrário da síntese. Então, se na síntese eu vou justamente juntar os componentes para formar um único produto, na análise eu vou fazer uma separação desses componentes. Então, quando uma substância, por exemplo, está se decompondo, o que está acontecendo? Ela está se separando em porções, em partes menores. Então, aqui, o que ocorre? Eu tenho um ovo. Tá? Então, esse ovo, ele contém? O pintinho. A partir do momento que esse ovo é quebrado, então ele é separado em duas partes, a casca e o que estava dentro desse ovo. Então, estou diante de uma análise, de uma decomposição. O que é uma decomposição? Uma separação. E vamos para os exemplos. Aqui temos justamente essas reações. O que vocês conseguem observar na primeira reação? Então, é sempre o contrário da adição. Aqui eu tenho dois elementos que estão juntos. Eu tenho mercúrio e eu tenho oxigênio. A partir do momento que eles se separam, essa decomposição desses componentes é em porções menores. Então, aqui no produto, eu já vou ver várias outras substâncias. Então, aqui eu tenho mercúrio e o oxigênio. Aí, o que seria esse símbolozinho aqui? Esse símbolo quer dizer que justamente esse oxigênio da minha reação ele está sendo liberado. Então, sempre quando tiver uma setinha em um componente gasoso, quer dizer que ele está sendo liberado. E na segunda reação? Na segunda reação, aqui, o nome dessa substância é carbonato de cálcio. O que está acontecendo com o carbonato de cálcio? Como vocês podem estar observando, está se separando em porções menores, em substâncias menores. Então, aqui eu tenho óxido de cálcio mais o gás carbônico. E repare que o gás carbônico está com aquela setinha. Por quê? Ele justamente está sendo liberado nesse processo, está sendo liberado nessa reação. E na terceira reação eu tenho a água oxigenada. A água oxigenada ela também ocorre esse fator de decomposição. E o que vai acontecer? Ela vai formar duas outras substâncias. Uma delas é a água líquida e
justamente o oxigênio gasoso que está sendo liberado nesse processo. Como eu já tinha observado com vocês, sempre quando tiver o sinal de mais, ele vai dizer quantas substâncias estão sendo formadas ou quantas substâncias estão reagindo. Então, nessa decomposição, tenho justamente essa separação de substâncias. E na simples troca ou deslocamento, que também são sinônimos. O que seria? Seria justamente uma troca. Então, vamos olhar o desenho para tentar entender. Aqui eu tenho um cachorro justamente com um ossinho. E aqui eu tenho um pedaço de carne que está isolado, está separado. Então, o que vai acontecer? O cachorro, eventualmente, ele vai escolher o quê? O pedaço de carne. Se ele escolher o pedaço de carne, a boca dele não vai ter condições de pegar outra coisa. Então, ele vai justamente deixar o ossinho para fora. Então, se ele escolhe justamente o pedaço de carne, o osso vai ficar de fora da situação. Então, a simples troca seria uma troca de um componente pelo outro. Então, se o cachorro escolhe a carne, ele deixa o osso do lado de fora. E é isso que acontece no deslocamento. Então, vamos lá para as reações. Então, sempre observe o antes e o depois. O que eu consigo observar? Aqui eu tenho o cloro sozinho. E aqui nessa reação, percebam que eu tenho o sódio com o brum. O que acontece no produto? Vamos olhar o produto agora. Agora o sódio está junto com o cloro. Então o que acontece? Essa troca. O cloro entra no lugar do bromo. E se o cloro entrou no lugar do bromo, esse bromo vai tomar lá o lugar do cloro, que era com ninguém, que era sozinho. Então é justamente a troca de um componente pelo outro. Tá? Na segunda reação, o que eu tenho? Eu tenho justamente o alumínio sozinho e aqui eu tenho hidrogênio ligado ao cloro. Vamos ver lá no produto. Agora o alumínio está com cloro. Então, o que quer dizer isso aqui? Tá? Na segunda reação, que o alumínio ele vai tomar o lugar de quem? Desculpa. Ele vai tomar o lugar desse hidrogênio. Então, se ele vai tomar o lugar do hidrogênio, o hidrogênio vai ficar do lado de fora. Então, eu vou trocar um elemento pelo outro. Como eu já disse para vocês, o hidrogênio ficou de fora. E esse hidrogênio, ainda mais, está sendo liberado na forma gasosa. E na terceira reação, o que observamos? O ferro sozinho. E nessa reação, eu tenho hidrogênio e cloro. O que está acontecendo aí? O ferro ele vai tomar o lugar do hidrogênio. Se ele vai tomar o lugar do hidrogênio, o hidrogênio vai ficar sozinho no final. Que é o que acontece aqui. O hidrogênio ficou sozinho e o ferro tomou o lugar do hidrogênio. Então, isso seria uma simples troca ou um deslocamento. E na última reação, o que percebemos? No último modelo de reação, temos justamente a reação que é chamada de dupla troca. O que seria uma dupla troca? Seria uma troca mútua entre dois tipos de substâncias compostas. Mas vamos tentar entender pelo desenho para ficar mais fácil para vocês. Nesse desenho, o que observamos? Temos o coelho com um pedacinho de carne e o cachorrinho com a cenourinha na boca. O que acontece? Esse coelhinho ele tem preferência pela cenoura, tá? E o cachorro tem preferência pela carne. Então, um vai trocar com o outro. Então, o que acontece? É justamente essa troca mútua. Então, definitivamente, esse coelho vai ficar com a cenoura e o cachorro vai ficar com a carne. Quando ocorre essa troca mútua entre duas substâncias, temos justamente o que chamamos de dupla troca ou permutação, que também seria um dos sinônimos. E vamos evidenciar isso nas reações. Então, sempre olhem para o antes e para o depois. O que observamos? Que eu tenho o sódio com o OH e eu tenho o hidrogênio com o cloro. O que aconteceu depois? Esse sódio, ele trocou de lugar. E ele pegou com quem? Ele pegou o cloro. Então, esse sódio aqui, ele vai se juntar com o cloro. E esse OH vai se juntar com o hidrogênio. Então, o que aconteceu? Quando o sódio se junta com o cloro, ele forma o sal de cozinha, que é o cloreto de sódio. E quando o OH se junta com o hidrogênio, ele vai formar justamente a molécula de água, ou H2O. Na segunda reação, o que vai acontecer? Aqui eu tenho o H2SO4, que é o ácido sulfúrico, ou seja, o hidrogênio está junto com o SO4, e eu tenho justamente o bário
com o cloro. O que vai acontecer? Vai acontecer justamente essa troca. Esse bário ele vai justamente se juntar com esse SO4. E esse hidrogênio, deixa eu só apagar aqui, vai se juntar justamente com esse cloro. E aconteceu essa troca mútua, formando duas substâncias totalmente diferentes. E o que é esse símbolo aqui? Ó? Quer dizer que a substância está se precipitando. O que é se precipitar? É quando forma um sólido e esse sólido se acumula no fundo de um recipiente. Tá? Então, quer dizer esse símbolo que é precipitação. E na próxima reação, o que podemos observar? Que eu tenho justamente o bário junto com o cloro e o sódio junto com o SO4. Tá? O Na2SO4, desculpa. Então, o bário, o que vai acontecer? O bário vai se juntar justamente com o SO4 e o sódio vai se juntar justamente com o cloro. Perceba que nessa reação, tá? Eu também vou ter a formação desse precipitado e justamente a formação do NaCl novamente. Tá? Então, basicamente, são esses tipos de reação que vocês têm que entender. Reação de adição, reação de decomposição, reação de simples troca e reação de dupla troca. E aqui eu deixo as referências às quais eu me baseei para fazer esse material. Obrigadão aí, gente. Valeu!